Amém? Glória a Deus. Nós precisamos orar constantemente pelas crianças. Constantemente, porque elas constantemente estão sendo atacadas. Assim como nós também, só que a defesa delas é menor do que a nossa, né? A gente já tem uma maturidade, a gente já entende algumas coisas, a gente já sabe como se proteger de algumas coisas, ou deveria saber, né? Mas elas ainda estão em formação. Então, é muito importante, principalmente os pais, os tios, avós, os familiares, estarem ali guardando as crianças. Amém? Agora põe a mão no seu coração. Senhor, a gente vai estar agora aberta a ouvir a Tua palavra, que essa palavra possa penetrar nos nossos corações, encontrando em nós uma terra fértil, uma terra que dê muitos frutos para a glória do Teu nome, que a Tua palavra venha trazer a transformação necessária na nossa vida, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor sonhou, tudo aquilo que o Senhor desejou para cada um de nós possa se concretizar. Nós nos abrimos à Tua palavra, nos fechamos a todo entendimento maligno que possa estar desviando essa palavra nessa hora. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço que o Senhor guarde as nossas mentes e que o Senhor leve nossas mentes cativas a Cristo Jesus nessa hora. E que essa palavra, ela traga transformação para a glória do Teu nome. Amém. Amém. O Vitor colocou aqui, ó. Esse é o título da ministração. Como me manter no reino de Deus? A gente sabe que quem crê e for batizado será salvo. Mas a Bíblia não acaba aí. A Bíblia fala, põe aí, meu filho, Mateus 7, no versículo 13 e 14, todo mundo conhece muito bem isso, a gente vai estar lendo aí, está escrito assim, ó, entrem pela porta estreita, pois é larga a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Mas, guarde isso aí, estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos os que a encontram. Então, aqui, o Senhor Jesus, isso aqui é no Sermão do Monte, né? Conhecido Sermão da Montanha, Sermão do Monte. Jesus está ali ensinando princípios do reino de Deus para aquele povo, e que foi colocado aí, registrado na palavra de Deus para chegar até nós hoje. 2000 anos depois, essa palavra ecoa e fala para a gente, olha, você está pensando que é fácil andar com Jesus? Outro dia eu estava pensando nisso. Eu acho que a decisão mais arriscada, mais ousada que eu fiz na minha vida foi entregar ela para Jesus. Porque é fácil viver no mundo. Eu já estive no mundo. Eu me converti com 20 anos, no auge da minha juventude, né? Eu não tinha pai nem mãe já nessa época, meus pais já tinham morrido, morava no Rio de Janeiro, então você pensa, ui, soltinha, livre para fazer o que quiser, né? Eu era livre, sim, e eu fiz muita coisa que desagradou o coração de Deus. Mas a coisa que mais desagradou o coração de Deus é que eu era dona do meu próprio nariz. Eu fazia a minha própria vontade. Eu ia para onde eu queria e eu ficava onde eu desejava. Mas um dia, a palavra de Deus chegou até mim e eu entendi que existia uma porta apertada pela qual eu deveria passar. Então eu criei e fui batizada. E fui salva. Só que a palavra não acabou ali na porta. Ela fala para mim que existe um caminho. E esse caminho, ele é estreito. Significa que tem coisas que eu preciso fazer para permanecer nesse caminho. Existem coisas que eu preciso abrir mão. E a primeira coisa que eu preciso abrir mão é da minha vontade própria. Eu entender que existem desejos dentro de mim que podem me conduzir para a morte. Existem desejos no meu coração que parecem bonitos, que parecem liberdade, mas que no final dão para a morte. E eu entendi isso. E eu me rendi ao Senhor. E eu tenho seguido nesse caminho estreito. Mas não fica mais largo com o passar do tempo. Já se passaram 42 anos de lá para cá e o caminho continua estreito. E parece que cada dia ele está mais estreito. Parece que cada dia, cara, tu já abriu mão de tanta coisa e parece que tu tem que abrir mão, porque não fica mais fácil, não fica, fica mais apertado.
Mas existe uma recompensa no final. E até o final dessa palavra você vai chegar lá. Amém? Então, existem passos que eu tenho que tomar, e eu listei aqui apenas 5, mas são inúmeros passos. Mas então, tem 5 aqui que eu listei, que se você não fizer isso, irmão, teu caminho vai ficar largo. Se você não seguir esses passos que eu listei aqui, você vai achar que está no reino de Deus, vai achar que está dando dízimo e oferta, vai achar que está fazendo a vontade de Deus, porque vai nos cultos e frequenta as células, e no final você vai estar fazendo tudo errado. Porque vai chegar naquele dia e o Senhor Jesus vai falar, olha, a gente está aqui, você vai para a direita e você vai para a esquerda. E quem está na perdição está na esquerda e quem está na salvação está na direita. E para mim tanto faz, porque direita e esquerda eu nunca sei. Então, tá bom. Aí você que está no caminho aqui da perdição, que não somos nenhum de nós aqui, amém, aleluia. Mas aí Jesus vai falar, se a pessoa vai falar para ele, mas Jesus, espera aí, no teu nome eu expulsei demônios. No teu nome eu curei enfermos. No teu nome eu fiz maravilhas nessa terra. E Jesus vai falar para essas pessoas, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, Jesus vai falar assim, no dia que a gente chegar diante dele, o que vai valer para ele não é os milagres, não são os milagres que a gente realizou, porque a gente realiza através dele. Não é porque a gente falou em outras línguas, não é porque a gente expulsou demônios, é porque a gente se dobrou à vontade dele. Então, primeiro passo está em Deuteronômio 17, do versículo 18 ao 20, a gente vai estar lendo e vai estar meditando em cima disso. Olha o que o Senhor Jesus está ali ensinando aquele povo que estava se formando. Jesus ainda estava junto com o Pai na eternidade, e ele está ensinando aquele povo como que eles deveriam se comportar aqui na terra. E ele fala assim, quando subir ao trono do seu reino, vai subir alguém, um rei. Você vai mandar escrever para si, em um rolo, uma cópia desta lei, que está aos cuidados dos sacerdotes levitas. Então, quando o rei chegasse no trono, ele teria que ter uma cópia da lei. A lei que tinha na época, que era os primeiros, os 5 primeiros livros lá da Bíblia, que seria o que se chama hoje de Torá, né? Teria que ter uma cópia da lei. E ele teria que guardar essa cópia da lei. O rei, quando ele chegasse no trono, tinha que pegar essa cópia e ter ali do lado dele. E aí, terá sempre essa cópia contigo. E deverá lê-la uma vez por semana, quando você for num culto. Deverá lê-la. O que está escrito ali? Todos os dias da sua vida. Então, quando um rei chegasse no trono, nem existia reino ainda, eles eram um povo que tinha acabado de sair lá do Egito, eles estavam andando pelo deserto ainda, e o Senhor já está mostrando lá na frente, olha, uma hora vocês vão querer ter um rei. E quando vocês tiverem esse rei vai ter que ter consigo a lei. E ler ela todo dia. E ele segue falando, para quê? Para que aprenda a temer ao Senhor, o seu Deus, e a cumprir. Então, ele tinha que aprender a temer a Deus, mas não só isso. Porque a Bíblia fala que até os demônios, eles temem e tremem diante do nome do Senhor. Temer a Deus não é o suficiente. Eu tenho que temer a Deus e cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todos os seus estatutos. Isso era um mandamento para o rei. Nós, quando nos convertemos, recebemos as bênçãos, as caixinhas de promessas. E dentro da caixinha de promessas está escrito que nós somos reis e sacerdotes, não é? Todo mundo sabe. Vós, porém, sois nação santa, sacerdócio exclusivo de Deus, povo de sua propriedade, não é isso? E nós declaramos isso. Nós somos reis e sacerdotes. Então, tu é rei, tu tem que ler a lei. Tu é rei, que bênção, é mesmo. Então, tem que conhecer isso aqui. E meditar nisso aqui, todos os dias da sua vida. Porque existe um governo para cada um de nós. A nossa própria casa. Se você trabalha em algum lugar, aquele lugar onde você trabalha,
Você é reino de Deus ali. Ou não é? É ou não é? Sim. Né? Onde eu vou no meu trabalho, na academia, estou lá na academia fazendo os meus exercícios. Eu sou reino de Deus na academia. Eu sou reino de Deus quando eu estou andando na rua, eu sou reino de Deus quando eu estou numa loja comprando alguma coisa. Eu sou reino de Deus onde eu estiver. E eu tenho que conhecer e cumprir fielmente as palavras da lei. Agora, Josué 1 também é um versículo, uns versículos aí que todo mundo conhece, e sabe às vezes até de cor. Josué 1, versículo 7 ao 9. Todo mundo conhece isso. Somente seja forte e muito corajoso. Todo mundo conhece, né? Agora ele segue falando. Não é só para você ser forte e corajoso que você vai ter a vitória e glória a Deus, aleluia. Ele fala: tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. E não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que andar. Não deixe de mencionar as palavras desse livro da lei e meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Então, ele está falando ali, olha, seja forte e corajoso. Mas não é só ser forte e corajoso. Você tem que conhecer a lei. Porque como é que eu vou guardar a lei do Moisés se eu não conheço ela? Se eu for para um país estrangeiro, por exemplo, né, nos Estados Unidos, aqui no Brasil tem pare, ali tem pare, pare, pare. Vamos combinar? Pare para nós significa o quê? Reduz a velocidade, olha para um lado, olha para o outro e vai embora. Você vai parar no pare se está vindo um carro, uma moto. Às vezes você para, às vezes você está de moto, você já entra assim, né? Eu sei que quem tem moto é ousado, já entra, você não para. Nos Estados Unidos, se você fizer isso, tem um pare. Não tem ninguém na rua. A rua está vazia, não tem um cachorro passando. Se você não parar, você é multado. Porque está escrito stop. E você tem que parar. É a lei deles. A lei aqui seria isso também, tá? Mas ninguém segue direito. Mas então, se eu vou para os Estados Unidos e não conheço a lei deles, eu posso ser multado porque eu tenho um hábito de dirigir no Brasil. E no Brasil é assim que funciona. Eu preciso conhecer a lei para obedecer. Então, o Senhor Jesus está falando ali para o Moisés, né? Digo, Jesus estava na eternidade, mas Jesus é Deus de eternidade a eternidade. Jesus estava ali falando com o Josué a respeito da lei de Moisés. E ele fala: olha, você tem que conhecer essa lei e seguir ela. E aí sim, você vai prosperar e vai ser bem-sucedido em tudo que você fizer. Mas você precisa conhecer. Então, o primeiro passo para você guardar, viver o reino de Deus aqui na terra, é você guardar os mandamentos de Deus no seu coração. Você precisa conhecer os mandamentos de Deus para poder guardá-los. Amém? Então, esse é o primeiro passo. Eu me converti, eu criei, agora a porta, passei já pela porta estreita, mas o caminho é apertado, estreito, apertado, né? É difícil. Então eu tenho que obedecer à lei do Senhor e eu preciso conhecer a lei do Senhor. A segunda coisa que eu preciso fazer está em Efésios 4, do 1 ao 6. Como prisioneiros do Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam, com toda a humildade, mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também uma só esperança quando foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Ele está enfatizando aqui que a gente deve andar junto, em amor, mantendo o vínculo da paz. Eu tenho que me esforçar para viver em paz.
é verdade ou é mentira? Se você é casado e tem filhos, você sabe que você tem que se esforçar para viver em paz. Não acontece assim, com relacionamento é a coisa mais linda do mundo. Sim, relacionamento é a coisa mais linda do mundo. E a gente tem que se esforçar para manter ele. Pelo amor e pela paz, a gente tem que lutar, se esforçar. E no versículo, neste mesmo capítulo, versículo 15 e 16, ele fala assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. Todos esses versículos ali, eles estão falando com relação a relacionamento. Então, a segunda coisa que a gente tem que fazer quando a gente quer caminhar no caminho estreito é se relacionar com as pessoas. Deus nos chama a nos relacionar com Ele em primeiro lugar, né? Assim que a palavra fala. Esse é o mandamento maior de Deus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Deus nos chama para relacionamento. Deus é um Deus de relacionamento e Ele nos chama para nos relacionar. Não existe eu me relacionar com Deus e não me relacionar com as pessoas. Porque é um só um mandamento. Ele dividiu em duas partes, mas é um só o mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É isso. Deus quer que eu e você nos relacionemos. E aí, eu vou entrar aqui, obviamente, a palavra fala para a gente não deixar de se congregar, como fazem alguns, né, e terminam se perdendo, mas é muito mais do que você vir num culto, numa célula, nas orações, é muito mais do que isso. Deus está chamando a gente para viver em unidade. Ele fala, olha, quando você vive em unidade, cada um vai fazer a sua parte e a gente vai crescer. Crescer o quê? Crescer a igreja ficar com 5.000 pessoas, é disso que ele está falando? Não, é crescer em comunhão com Ele, crescer em intimidade com Ele. Crescer que a gente está andando nesse caminho estreito, mas a gente não está sozinho. Quando a gente está no caminho estreito, a gente precisa de ter pessoas do nosso lado que pensem igual a gente, porque as pessoas que não pensam vão fazer de tudo para derrubar a gente do caminho. As pessoas que pensam diferente da gente, que têm um estilo de vida diferente do nosso, essas pessoas elas vão se esforçar ao máximo para desviar a gente do caminho. Entende? Deus quer que a gente viva neste caminho estreito em unidade, porque sozinho Ele sabe que a gente não consegue. Ele fala ali que Cristo é o cabeça e que a igreja é o corpo. O corpo anda junto. Não tem a possibilidade de uma parte do corpo andar longe da outra parte. É impossível. É impossível. Você pode até fazer um transplante de coração. Você tira o coração de um corpo e vai colocar no outro. Tem um período de tempo que aquele coração vai ficar fora do corpo até ele chegar no outro corpo. Se passar desse período de tempo, é um abraço. O coração era jovem, saudável, maravilhoso e não deu tempo, porque ele ficou longe do corpo. O coração precisa estar ligado no corpo. Tem pessoas que amputam os dedos. Aí você vai lá, guarda num saco de gelo, eu não sei como faz isso, tá? Eu vejo em filme. Guarda num saco de gelo, aí sai correndo, aí chega lá e vai lá e remenda tudo e volta o dedinho para o corpo do outro. Né? Em filme é assim. Mas tem um período de tempo também. Se aquele dedinho ficar longe do corpo muito tempo, aquele dedinho vai morrer. Vai, que fala, necrosar. Vai para a morte. Necrose é morte. E ele vai morrer. Assim somos nós. Nós precisamos andar em unidade, não só de estar em cultos. Claro que o culto é importante, claro que a célula é importante, claro que a oração é importante. Né? Eu falo das orações que nós temos aqui. É importante, mas é muito mais do que isso. Muitas vezes, a gente está fisicamente nos lugares, mas a gente não tem vínculo com ninguém. A gente não tem amizade com ninguém. A gente não tem relacionamento com ninguém. E a gente precisa. E vou falar para você
Você nunca percebeu isso, mas eu vou contar um segredo. Relacionamento é a coisa mais difícil que existe. A gente se relacionar com outras pessoas é muito difícil. Muito difícil. Mas só assim a gente permanece. Só assim a gente segue. Só assim a gente cresce. A Bíblia fala que como uma espada, um metal afia outro metal, assim um irmão afia o outro irmão. Ele quer dizer o que com isso? Quando a gente está junto, que sai faísca de vez em quando, não sai? Sai faísca de vez em quando. Marido, mulher, esposa, filho, mãe, pai, irmão, sai faísca. Os relacionamentos de amizade, sai faísca. Mas a gente precisa, porque é assim que a gente cresce. É assim que a gente fortalece. Quando eu sei que tem alguém orando por mim, por exemplo, hoje, né? A Thay não está aqui, a Tainara, né? Vocês viram? Ela não está aqui. A Tainara foi lá para Gardênia, na verdade, ela foi lá para Prudente, porque a Noemi caiu, a avó Noemi caiu, quebrou o fêmur. Teve que operar, né? Porque já está com quase 80 anos, teve que operar, acho que qualquer idade, eu não sei, acho que o fêmur tem que operar. Teve que operar. A Tainara saiu da casa, ela não estou de férias, tá, gente? Olha que férias maravilhosas. Ela saiu da casa dela e foi lá para Presidente Prudente para ficar no hospital com a Noemi. Agora ela vai para Gardênia hoje, que a Noemi já vai ter alta hoje, vai ficar. Agora você pensa, quebrou o fêmur, não vai? Não dá para sair correndo no dia seguinte. Ela operou, a operação foi um sucesso, bem sucedida e tal, mas ela está lá na cama, ela não pode sair, a Tainara está lá. Sabe o que significa isso? Corpo. Significa isso, uma amizade que transcende o coleguismo. Uma amizade que transcende esse momento aqui do culto. Ah, mas a Noemi é parente da Tainara? Não. Não. Tem parentesco nenhum. Nenhum, zero parentesco. Mas são irmãs em Cristo Jesus. A Tainara, assim como o Vitor e o Luiz Carlos e outras pessoas, chamam a Noemi de vó. E agora ela está provando que ela é neta mesmo. Porque ela está cuidando da avó dela. Entende? Isso é ser corpo. Eu dei esse exemplo que é uma coisa que está acontecendo agora. Isso é ser corpo. Isso é andar em unidade. Isso é você transcender esse relacionamento de coleguismo que muitas vezes a gente tem, de tomar um cafezinho junto ali na célula e de rir com alguma brincadeira aqui no culto, mas e na hora que a pessoa está passando por uma dificuldade? Eu sei, eu falo por mim, na minha vida, muitas vezes eu fui suportada em amor pela igreja. Né? Eu fui amparada em amor. Quando eu vim morar aqui em Marília, eu não tenho ninguém aqui. Né? Caí de paraquedas. Não tinha pai nem mãe, não tinha sogra, não tinha as minhas irmãs. E meu filho nasceu. Agora, você que tem filho pequeno, você sabe que coisa maravilhosa é você ter filho sem a tal da rede de apoio. Eu não tinha rede nenhuma. Só que eu tinha a igreja. Então, quantas vezes o Vitor ficou com a Cida, né, com a Tati, a Thaís, que ficavam lá? Quantas vezes o Vitor ficava na casa da Marlene? Quantas vezes a igreja abraçou o Vitor, a Denise, a tia Maria? Quantas vezes a Denise ia passear com o Vitor na pracinha ali, naquela pracinha dos marrecos, lá dos patos, ali do aquário. A Denise levava o Vitor para passear lá. Quantas vezes? Isso foi o corpo, a igreja. Eu não tinha minha família de sangue aqui, mas eu tinha minha família em Cristo Jesus. Quantas vezes a igreja nos abraçou como família? E eu já vivo isso, gente, assim, eu me converti, eu falei, com 20 anos, então, puxa vida, lá no Rio de Janeiro, todos eram minha família. Falava, você é órfã. Eu não me via como órfã, porque eu tinha a igreja como minha família de verdade. Então, eu carreguei isso para dentro de mim e eu vivo isso hoje. Eu sei que existem problemas. Eu sei que as pessoas têm dificuldades. Como eu falei, relacionamento é complicado. Mas olha só o que a palavra de Deus fala em Provérbios 6, do versículo 16 ao 19. Olha que interessante. As 6 coisas que o Senhor odeia. Oh, Deus odeia, tá? E tem 6 coisas que
Deus odeia. Mas a sétima, ele detesta. Na versão que eu tinha, quando eu me converti, tinha 6 coisas que o Senhor aborrece, e a sétima, a sua alma abomina. Então, a sétima coisa, Deus fala assim, não quero nem ver isso. Ele já não gosta de um monte de coisa, mas a sétima, ele fala, pelo amor de mim, não quero saber disso. Vamos ver quais são as 6 coisas que ele odeia em primeiro lugar. É o versículo, isso. Olhos altivos, é o olhar arrogante. Aquele olhar que se acha superior aos outros. Então, olhos altivos. Língua mentirosa. Língua que fala mentiras. Então, olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos, vai baixando, eu aprendi, eu decorei assim, mãos que derramam sangue inocente. Então, a mão que mata uma pessoa inocente, Deus odeia. Isso traz um sentimento ruim no coração de Deus. Parece que, está matando as inocentes aí, Deus não liga. Deus liga. Deus está odiando essa circunstância. A gente tem que guardar para que a gente não age dessa forma. Eu não tenho domínio sobre a vida dos outros. Eu tenho domínio sobre a minha vida. Eu tenho domínio sobre a vida de ninguém aqui, nem do meu filho sequer. Mas a minha vida eu tenho. Então, eu tenho que cuidar para que isso eu não haja dessa forma. E aí ele segue falando, coração que trama planos perversos. Então, um coração que fica querendo maquinar o mal, que se vingar, que traz o ódio aqui dentro, um coração que alimenta a mágoa e fica, sabe? Que fica querendo, você fez isso, você vai ver. Aí você fica planejando como que você vai se vingar daquela pessoa que fez aquilo com você. Porque comigo é assim, bateu, levou. Então, ele fala coração que trama planos perversos, pés que se apressam em correr para o mal. Então, tem gente que já vê o mal, já está correndo para ele. Deus odeia isso. Testemunha falsa, que fala mentiras. Então, ele fala da língua mentirosa, mas fala daquele que testemunha mentiras a respeito do outro. Eu vi a Cleide fazendo tal coisa, sendo que eu não vi nada. Mas muitas vezes a gente faz isso. A gente joga um contra o outro, a gente fala mentiras a respeito do outro e a gente testemunha mentiras para derrubar a vida do outro. Mas olha o que Deus abomina. Deus não quer nem ver aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Então, vamos lá. Eu tenho que observar na minha vida se eu estou tendo esse tipo de olhar arrogante, se eu estou falando mentiras, se eu estou matando os inocentes, se meu coração está planejando coisas ruins, se os meus pés estão correndo para o mal, se eu estou sendo uma testemunha mentirosa, mas muito mais do que isso, eu tenho que ter cuidado de não levar discórdia entre os irmãos. Então, se eu vi um irmão fazendo alguma coisa errada, eu não tenho que ficar falando para os outros. Eu tenho que chegar no determinado irmão e falar com ele, seja meu irmão de sangue, ou seja meu irmão em Cristo Jesus. Falar, querido, querida, isso aí que você está fazendo, é melhor não falar querido não, que a pessoa pode achar que está no deboche. Falar, irmão, isso que você está fazendo não agrada a Deus. Sei lá, acho que isso que você está fazendo está meio fora. E não chegar para o outro e falar, Luzia, você viu o que o fulano está fazendo? Você viu o que a Márcia fez ontem? Viu, Luzia? A Márcia foi lá, comeu tudo. Sendo verdade ou sendo mentira, eu estou trazendo discórdia. Luzia, fique esperto, quando a Márcia for na tua casa, você tem que dobrar. Tu tem que dobrar o bolo, porque um bolo só não é suficiente. Isso é trazer discórdia. Se a Márcia come ou não come, não faz a menor diferença. Ela pode até ser que ela coma. Só que eu estou trazendo discórdia, porque a Luzia nem tinha reparado que a Márcia comia. A Luzia fica até feliz quando as pessoas comem muito. Né, Luzia? Fica feliz quando as pessoas vão lá, comem. Ela fica feliz. Mas eu estou trazendo discórdia para o coração da Luzia. A gente tem que ficar esperto com relação a isso. E nós, mulheres, principalmente.
Porque a gente não faz fofoca, a gente compartilha informações. Comenta, intercede, pede oração. A gente tem que ficar esperto. A gente tem que ficar esperto para ver se a gente não está trazendo discórdia entre as pessoas. Isso é muito sério, porque a Bíblia fala que a alma de Deus abomina isso. Deus abomina. Muito mais do que a tua vida sexual, muito mais do que tua inclinação política, para que time você torce, Deus abomina se você está fazendo fofoca dos outros e trazendo separação para os outros. O que a gente tem que fazer é promover a paz. A Bíblia fala, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Não é você fazer média. Não é você jogar panos quentes e fingir que não está acontecendo nada. É você não disseminar uma coisa até que pode ser que esteja errada que está acontecendo. Isso diz respeito a relacionamento. Isso diz respeito a gente viver como um corpo. Isso diz respeito a gente andar no caminho que é estreito. É estreito. Não é fácil. Não é fácil a gente controlar a nossa língua e não fazer fofoca do coleguinha. Não é fácil. Mas a gente tem que cuidar. A gente tem que se autocuidar. Não é eu ficar cuidando da vida do outro, é eu cuidar da minha vida, porque tudo isso diz respeito a mim. Entende? Vocês lembram da mãozinha. A mãozinha tem que ser assim. Tem que ser eu comigo e observar se eu estou tendo esse tipo de comportamento ou não. Porque se eu estiver tendo, eu tenho que me arrepender e mudar. Amém? Então eu tenho que andar no caminho estreito. Você quer andar no caminho estreito? Tem que observar a vontade de Deus. E dentro da vontade de Deus está que a gente ande em unidade, em comunhão uns com os outros. Está dentro da vontade de Deus. Por isso que a gente fala, vamos para a célula, gente. A gente estimula as pessoas a estarem nas células, porque na célula é um ambiente mais reservado, que você pode abrir o seu coração. Né? A gente tem as nossas reuniões de oração na quinta-feira, é mais só das mulheres ali que não trabalham, ou que trabalham como eu, né, mais à noite. E a gente tem a nossa reunião à tarde. Ali a gente abre o coração. Ali a gente conversa, ali a gente se corrige, a gente chama atenção uma das outras. Ali, muitas vezes eu já perguntei como eu deveria me comportar em determinadas circunstâncias, que eu estava na dúvida se eu estava agindo certo ou não. E eu perguntei, vocês acham que eu estou agindo certo nisso aqui? Se elas falassem, não, você está agindo errado, eu ia ter que mudar. Mas tem que ter humildade. Mas você é pastora, você está certa, você não... Não. Antes de ser pastora, eu sou filha de Deus. Antes de ser pastora, eu sou um ser humano que tem que continuar andando no caminho estreito. E como pastora, eu às vezes preciso de correção também. Todo mundo precisa. Né? E a gente precisa dessa comunhão, dessa unidade, desse andar junto. Amém? Para andar junto, a gente precisa do Tiago 2, do 8 ao 12. Porque é impossível a gente andar junto se a gente não viver o que está escrito aqui nesses versículos. Tiago 2, do 8 a 12. Se vocês, de fato, obedecerem à lei do reino, então a gente já viu que a gente tem que obedecer à lei do reino. Conforme a Escritura afirma, ame o seu próximo como a você mesmo. Que a gente acabou de ver, que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. Aí vocês estão agindo corretamente. Mas, se tratarem os outros com parcialidade, cometem pecado e serão condenados pela lei como transgressores. O que ele é? Tratar os outros com parcialidade. Bom, a Lúcia é minha irmã, e se a Lúcia fez uma coisa errada, deixa quieto. A Lúcia é minha irmã. Agora, a Vanessa... A Vanessa é a irmã da Denise, problema dela. Então, se a Vanessa fez uma coisa errada, eu vou para cima da Vanessa, tu fez errado. E corrijo a Vanessa. Mas a Lúcia não, porque ela é minha irmã.
Aí eu ponho ela debaixo do meu braço e levo ela para o cantinho. Não pode, não vai tocar na minha irmã. Agora, Vanessa, isso é tratar com parcialidade. É eu ser parcial, é eu priorizar umas pessoas em cima das outras, ainda que tenham pessoas que são irmãos, tem pessoa que vai ser marido, tem pessoa que vai ser filho. Pergunta para o meu filho se eu trato ele de uma maneira diferente dos outros. Pelo contrário. O meu filho sofre mais do que qualquer outra pessoa nas minhas mãos. Porque eu corrijo ele. Eu corrijo ele. Eu sou firme com ele. Eu não sei se já contei, mas acho que eu já contei do que ele queria. E eu falei, não, não vai ter. E ele não teve. Ele queria um ovo de Páscoa. E eu falei, não vou comprar. Não vou, já passou da idade. Agora, então eu não posso ser parcial. Eu não posso tratar um melhor do que o outro. Se eu acho incoerente uma coisa, eu tenho que achar para todo mundo aquela coisa incoerente. Eu não posso favorecer um em detrimento dos outros. E aí ele segue falando no versículo seguinte. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Porque aquele que disse não adultere, também disse não assassine. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, aí a gente inverte, tá? Que aqui é mais difícil a gente assassinar alguém, né? Se você não comete assassinato, mas comete adultério, é que ele foi manso ali, torna-se transgressor da lei. Eu não posso escolher qual pecado é pior do que o outro. Ah, esse pecado aqui eu posso, isso aqui. Não, mas isso aqui eu não vou fazer. Não, olha só, eu não posso nenhum. Lembra do caminho, que é estreito? Eu não posso adulterar. Não importa se meu coração. Ai, meu coração. Cala teu coração. Teu coração está errado. Olha só, teu coração erra. Teu coração se engana. Teu coração tem desejos que não vêm da vontade de Deus para a tua vida. Não siga o teu coração. Eu vou contra tudo, tá? Não siga o teu coração. Aí as pessoas falam, siga o teu coração. Não, não siga o teu coração. Porque o coração do homem é enganoso desde a mocidade. Ó, pega a Lorena. O coração da Lorena é enganoso. Desde ela pequenininha. Desde a mocidade, o nosso coração é enganoso. E aí ele segue falando, no versículo 12, para finalizar isso aí. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Porque será exercido juízo sem misericórdia para quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O que Deus está falando nesta palavra aqui para a nossa vida? Que quando a gente se relaciona com as outras pessoas vão errar com a gente. Quando a gente se relaciona com pessoas que têm um sexo diferente do nosso, uma opção política diferente da nossa, que tem uma cultura diferente da nossa, que tem uma visão de mundo diferente da nossa, elas vão errar conosco. Porque elas não pensam igual a gente. E nem teria graça se todo mundo pensasse igual. Como que ia ser um campeonato brasileiro com 20 times se só tivesse um time? Ah, não ia ter campeonato brasileiro, né? Entende? As pessoas vão torcer para times diferentes, elas vão ter opinião política diferente, e está tudo certo. E você tem que respeitar o outro. Eu estou falando da política porque esse é o ano, você sabe, né? É o ano de você brigar com a tua família, de você meter a faca no coleguinha, porque ele torce para um político e você torce para o outro político. Olha só, política não é futebol. Você não tem que torcer para ninguém, tá? Você tem que pensar no futuro do teu país, o que seria o melhor, ou melhor. O que seria menos pior para o futuro do nosso país? Candidato A ou candidato B? Aí vai ter o C, o D, o E, que nem está lá só para, né, ganhar dinheiro. Você tem que pensar, mas não tem que brigar por causa disso. O cara não é burro se ele escolhe outro candidato. Entende? A gente tem que aprender a respeitar o outro. Eu estou dando exemplo radical, mas na nossa casa vale a mesma coisa. Se teu marido larga a toalha de banho dele em cima da cama, tu vai ficar brigando com ele? Está casada há 20 anos e tu está ainda brigando porque ele larga a toalha na cama, pelo amor de Deus. Pega a toalha molhada e estende. Você entende?
Pega a toalha molhada. O meu não faz isso, não. O meu, pelo contrário, é muito mais organizado que eu. Pega a toalha de banho dele e estende no varal. A toalha foi tudo, né? Que é um exemplo bem, porque graças a Deus ninguém está adulterando. Mas tem marido largando toalha na cama. Na cama, na mesa, na cadeira. Não, já ia falar do meu filho de novo, esquece meu filho. Deixa ele quieto. O meu marido não, meu marido é ótimo. Mas olha só, a gente tem que ser. Não, meu filho também. A gente tem que ter misericórdia dos outros. A gente tem que entender que o outro não é a gente, não teria nem graça se fosse. Porque se eu se relacionasse, eu se autorrelacionasse comigo mesmo, se fosse eu comigo mesmo, eu não ia querer. Porque tem hora que eu sou muito chato, que eu mesmo não me suporto. Você entende? Se fosse eu comigo mesmo, eu ia brigar comigo. Porque eu brigo comigo. Tem dia que eu falo, cara, eu não acredito, cara, que tu tá falando isso. Eu não acredito que você se estressou por causa disso. Eu falo isso para mim. Cara, eu não acredito que você se estressou por causa disso. Aí eu brigo comigo, eu fico chateada comigo. Só que eu não tenho como eu me separar de mim. Entende? A gente tem que ter tolerância com o outro. A porta é apertada, o caminho é estreito. E no caminho estreito vão ter relacionamentos difíceis. Na igreja dá para você evitar. Na igreja dá para você dar bom dia, boa tarde, boa noite. E não precisa se relacionar com aquela pessoa. Só que dentro da tua casa não tem jeito. E dentro da tua casa Deus vai permitir que venha. Deus vai permitir aquele vizinho pagodeiro. Meu vizinho é eclético, que eu já falei aqui. Meu vizinho é eclético, que ouve funk, pagode, entra na minha casa, entra na minha vida. É tudo num pacote só. E é aquilo ali. E você quer ver televisão na sala, esquece. Célula na minha casa. Aí os nossos abençoados cachorros vizinhos começam a fazer uma sinfonia, né? A quinta sinfonia de Beethoven, pam, 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 pam. Sei lá se é essa. Aí começa. É assim. É assim. A célula é uma bênção na minha casa. E eu tenho que tolerar os meus vizinhos. E Deus vai colocar essas pessoas do teu lado para você aprender a exercer a misericórdia. E quanto mais próximo, mais difícil. Então, olha, casais, né? Casais que estão casados aí, que moram juntos, que dividem a mesma cama, o mesmo quarto, a mesma família. Tenham paciência um com o outro. Tenham paciência. A paciência é a chave para um relacionamento saudável. E a outra chave é a comunicação, que não é o caso aqui, mas comunicação, tá? Então, você converse com o teu parceiro, parceira, converse, abra o jogo, fale o que está te incomodando, porque, olha, homem não vê. Homem não entende, mas eu dei todos os sinais, querida, nem desenhando, e você tem que falar. Porque se você não falar, ele não vai entender porque você está chateado. Ele não vai entender, não adianta. Você tem que falar, olha, eu estou chateado porque você falou tal coisa. E ele vai falar, falei? Ele nem vai saber que ele... Essa é a realidade. Ele não vai, porque ele só falou. Saiu aquilo ali, não estava no coração dele. É assim. Mas a gente tem que aprender a ter misericórdia, porque a Bíblia fala que a misericórdia é maior do que o juízo. Quer dizer que quando pesar a mão de Deus, Deus vai controlar essa mão. Por causa da misericórdia dele, que todas as manhãs se levanta sobre a nossa vida. Se levanta sobre a vida do teu cônjuge, do teu filho, do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãos. A misericórdia do Senhor se levanta sobre a terra todos os dias. Todos os dias. Deus é misericordioso e a gente tem que aprender isso. É um segredo para a gente andar no caminho estreito e se relacionar tendo misericórdia das pessoas. Tenha paciência, em outras palavras. Pede a Deus.
Pede a Deus, Senhor, eu não tenho, mas o Senhor pode me dar. O Senhor pode me ensinar, porque a gente aprende. Nós aprendemos, senão a gente não está aqui. Estou gastando minha saliva aqui. Se você não aprende nada, para que eu estou falando? Mas a gente aprende, porque o Espírito de Deus habita em nós, e Ele nos guia a toda a verdade. É o Espírito Santo que nos guia a verdade. Então você é capacitado para aprender. Dentro do aprender, 1 João 1:8, vai até o 2:6, tá? Então, 1 João 1:8, está escrito assim: Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Não, nada disso. Se afirmarmos que, se afirmarmos que não temos pecado, muito bem. Olha só, se eu chegar e falar, cara, eu não tenho pecado, desculpa aí, esse caminho estreito para mim está moleza, porque eu não tenho pecado nenhum. Aí ele está falando ali, olha, você está se enganando, tá? Se você está afirmando que você não tem pecado, você está se enganando e a verdade não está em você. E ele segue falando. Se confessarmos, então, olha só, eu tenho que, primeiro, reconhecer que existem pecados na minha vida. Existem atitudes, pensamentos, sentimentos que eu alimento que são pecados. Mas eu não. Pronto, eu admito que eu tenho pecado, eu sou pecador mesmo e pronto. Não para aí. Não para aí. Ele segue falando: se confessarmos os nossos pecados, então eu tenho que admitir que tenho pecado. E olha, a gente está num mundo que fala que não existe pecado. Numa sociedade que fala que tudo é relativo, tudo depende do ponto de vista. Ou da vista do ponto, ou whatever. Não, nós temos pecado. Existe pecado aos olhos de quem? Aos olhos de Deus, que é o Criador santo e perfeito. Então, eu tenho que admitir, eu tenho pecados na minha vida. Beleza. Mas ele fala, se eu confessar o meu pecado, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Porque por conta do meu pecado, muitas vezes vem a injustiça sobre a minha vida. Mas o Senhor nos perdoa quando a gente confessa. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e sua palavra não está em nós. Então, se eu falar, eu não tenho pecado, eu sou pastor, imagina que eu tenho pecado, eu estou falando que Deus é mentiroso, então. E ele segue falando, meus filhinhos, escreva a vocês essas coisas para que não pequem. Para que ele escreveu isso? Para quê? Mas para que a gente faça o quê? Não peque. Então fala, não pequem. Não é para eu falar, eu sou pecador. Está vendo? A Bíblia fala que eu sou pecador. Estou de boas. Estou de boas no caminho largo e o final vai dar para a morte. Eu tenho que confessar que eu tenho pecado, admitir que eu tenho pecado, mas não para por aí. Ele fala, olha, eu estou falando para que você não peque. Se você pecar, você saiba que você tem um advogado diante do Pai. Jesus Cristo, o justo. Ele é a expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo todo. Até o 6. Dessa forma, sabemos que o conhecemos, vai voltar de novo naquilo. Se obedecemos aos seus mandamentos, aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas, se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que nele, quem afirma e permanece nele, deve andar como ele andou. Eu tenho que, primeiro, admitir que eu tenho pecado, não me conformar com isso. Confessar o meu pecado. Eu só posso admitir e confessar se chama um negócio, arrepender. Porque a gente está no mundo que as pessoas falam assim, eu não me arrependo de nada. O que eu fiz lá me levou a ser quem eu sou hoje. Você já ouviu isso? Eu já ouvi uma pessoa que era do mundo, que se converteu, como todos nós éramos um dia, e essa pessoa foi na época no Jô Soares. E essa pessoa falou no Jô Soares, que eu não me arrependo de nada, porque os meus erros lá me levaram a ser quem eu sou hoje, só que essa pessoa é cristã. Eu tenho certeza que essa pessoa hoje não tem mais esse pensamento.
Ela continua sendo cristã e, pô, Jô Soares já foi vaixão, né? Então, na época que tinha o Jô Soares aí na noite. Então, se vai tempo, né? Então, olha só, se essa pessoa está firme em Cristo hoje e ela está, então ela já entendeu que ela tem que se arrepender. Porque é impossível você permanecer sem se arrepender. Entende? Você tem que trazer isso para a sua vida e falar: eu preciso me arrepender de coisas que eu fiz no meu passado. Eu preciso me arrepender de coisas que eu estou fazendo hoje. Mas não trazer isso como um peso insuportável. Ai, arrepender é eu ficar me culpando daquilo. Não tem nada a ver com culpa. Arrepender é eu admitir que aquilo que eu fiz ali estava errado. Aquilo que eu fiz ali desagradou o coração de Deus de alguma forma. Aqueles pensamentos, sentimentos, atitudes desagradavam a Deus. Estava contra a vontade de Deus para a minha vida. Isso é se arrepender. Eu falar: eu não quero mais agir assim. Eu não vou mais por esse caminho. Eu não vou mais alimentar esse tipo de sentimento. Eu não vou mais alimentar esse tipo de comportamento. Eu não vou deixar que este passado me condene no dia de hoje. Que essa culpa eu carregue. Não, arrependimento não tem nada a ver com culpa. Arrependimento tem a ver que eu vejo que eu fiz uma coisa errada, entrego na mão de Deus e deixo lá. E aí, o sangue de Jesus, o justo, o advogado diante do Pai, vai me purificar. Vai me purificar dos meus pecados e de toda a injustiça que possa ter vindo contra a minha vida por causa dos meus pecados. Porque, como eu falei, às vezes os meus pecados fazem com que coisas injustas aconteçam comigo. E a gente se sentir injustiçado é horrível. A gente falar: ai, mas eu fiz tudo certo. Eu fiz tudo certo. E agora todo mundo está jogando pedra em mim. Não, olha só. Injustiça não é de Deus. Entrega nas mãos do Senhor. Entrega. Confia no Senhor. Larga para trás. Confia. Deixa o Senhor, Ele que carregou a cruz por nós. Né? A gente tem a nossa cruz pessoal para carregar, que é andar no caminho estreito. Mas o pior, Ele já fez. O que tinha que ser pago diante de Deus, Ele já pagou. Não existe isso. Ah, eu joguei pedra na cruz. Tu não jogou é nada. Você não estava vivo naquela época. Ninguém que está vivo hoje estava vivo na época de Jesus. Então é impossível você ter jogado pedra na cruz. Não adianta para você, não existe reencarnação. Então não tem essa possibilidade de você estar lá. Não existe. Amém? Então você tem que seguir a tua vida em Cristo Jesus, confessando os teus pecados e andando em paz com Deus. E por último, que é fundamental para que a gente siga. É fundamental. Está em 1 Timóteo 4:8 e depois Efésios 2, do 12 ao 13. Aí, para finalizar. Isso aqui é fundamental, tá? Então, estamos andando num caminho estreito. Eu tenho que guardar os mandamentos do Senhor, eu tenho que viver em unidade, eu tenho que ter paciência com os meus irmãos, eu tenho que me arrepender e confessar os meus pecados. E, por último, por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. É 1 Timóteo 4:8. Bom, amém, glória a Deus, Jesus fez isso mesmo, mas não é isso que eu estou falando agora. O exercício físico, amém, aleluia. Estamos aqui, ó, tem um monte de gente crossfiteira aí, pessoal da academia, os marombeiros, Rogério, todo bombadinho, o Fernando. O exercício físico é de pouco proveito, ele tem algum proveito. Eu cheguei ali, a Claudinha falou: ah, tu emagreceu, pastor? Academia, firme lá. Malhando ferro, malha a língua, malha ferro, malha a língua, malha ferro. Ele fala, mas ele é pouco proveitoso. Porque ele vai ter um período de tempo que ele vai agir. Eu vou te falar um segredo. Se você ficar mulher, ficar uma semana sem ir no raio da academia, parece que nunca na sua vida você pôs o pé lá dentro. Homem fica 2 semanas sem ir, ele volta, aí já fica tudo bombadinho de novo.
Mulher não, tá? Você pode fazer anos de academia. Se você ficar uma semana sem ir, é pouco proveitoso o exercício físico. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa tanto para a vida presente quanto para a futura. Então, ele está falando aqui da piedade, da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Ele está falando aqui, numa outra versão, da esperança que Deus traz para a nossa vida eterna. Existe algo para a eternidade. Quando a gente guarda coisas de Deus no nosso coração, lá na eternidade, a gente vai colher bons frutos. Então, nosso foco não é só nessa terra. Entende? O caminho estreito, ele tem um final, que é a eternidade. E eu tenho que estar meus olhos postos na eternidade, porque muitas coisas eu estou abrindo mão aqui nessa terra. Eu abro mão de muitas coisas nessa terra. E continuo abrindo mão de muitas coisas nessa terra, mas o meu foco está na eternidade. No que eu vou receber da parte de Deus, na coroa da vitória que o Senhor tem preparado para nós na eternidade. Agora, Efésios 2, aí sim é Efésios 2, 12 a 13. Ele fala assim: naquela época, antes da gente conhecer Jesus, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Quando a gente não conhecia Jesus, a gente estava sem esperança. A nossa vida não tinha uma razão de ser. A gente vivia pelos prazeres do momento de hoje. É loio? Viva o hoje. Viva o agora. Carpe diem. Viva o hoje, esse é o momento que você tem, vai com tudo, mergulha de cabeça, porque a gente não tinha esperança numa eternidade. A gente não sabia, e vai ter eternidade? Alguém já voltou de lá para cá? Olha, ninguém voltou de lá para cá. É mesmo? Olha, que eu saiba, eu conheço uma pessoa que voltou de lá para cá, e eu espero que você conheça também. Quem que voltou de lá para cá? Ah, glória a Deus, Jesus. Jesus esteve lá e voltou para cá e contou segredos para a gente. Segredos que as pessoas que estão lá fora não conseguem entender. E cabe a nós levar essa esperança, como um dia essa esperança chegou na nossa vida, a gente levar essa esperança para o outro. Olha só, existe uma eternidade, não acaba quando termina. Não acaba no fim. Tem o depois do fim. Tem uma eternidade e você precisa alimentar a esperança nessa eternidade. Por isso, quando a gente estiver no caminho estreito, a gente ficar pensando, meu Deus, como eu estou abrindo mão de tanta coisa aqui na terra, mas eu estou com um alvo, que é Cristo Jesus, que é a vida eterna, é Cristo Jesus. Esse é o meu alvo e essa é a minha esperança, e é isso que eu tenho que manter vivo no meu coração, não olhar para as circunstâncias, não olhar para as pessoas. Meu alvo é Cristo. A minha esperança está em Cristo. E assim eu vou conseguir andar nesse caminho estreito e chegar no final e receber a coroa da vitória. Amém?